Olá, amigos, boa noite. Estamos em mais uma live do Seara do Mestre. Uma boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso. Tivemos um pequeno problema tecnológico. Na verdade, eu acho que o problema foi a pecinha da frente. Mas agora já estamos aqui. Hoje nós teremos a nossa palestra com a Luciana, que é uma companheira querida do Centro Espírita Irmãos do Nova Era, né? E ela vai falar um pouquinho sobre depressão. Mas antes de nós começarmos os nossos trabalhos, né, como sempre fazemos, que possamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos companheiros da espiritualidade, e que possamos fazer esse trabalho com os nossos corações abertos, estando sempre preparados para receber novas informações e colher essas informações para os nossos corações, buscando sempre a transformação e a modificação, o aprimoramento do nosso ser. Que possamos sempre pedir a proteção de nosso Pai Todo-Poderoso, de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gente, então, deixo vocês com a Luciana. Lu, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui e eu volto no final. Fechado? Eu que agradeço, combinado. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e nos alcance aonde quer que nós estejamos nesse momento. E nós vamos lembrar de uma história, talvez uma das mais impactantes do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que vai nos falar da figura de Pedro, numa situação muitíssimo interessante e que vem ao encontro, muitas vezes, daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia e na nossa existência. Nos conta, numa das passagens mais conhecidas de Jesus, que após fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse aos seus discípulos, aos apóstolos, que pegasse o barco e que já fosse indo para o outro lado da margem, porque ele ainda continuaria ali, se despedindo daquelas pessoas, despedindo de uma a uma, até que a última fosse embora. E Jesus assim o fez, se despediu de todas aquelas pessoas que lá se encontravam. E após se despedir, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus se retirou daquele local e foi até o monte fazer a sua oração e a sua meditação. E a noite chegou e Jesus continuava orando, e a madrugada chegou e os discípulos já estavam longe, distante e preocupadíssimos com o mestre que não aparecia e que não estava indo ao encontro deles. Então, Jesus, durante a madrugada, após terminar as suas orações, foi ao encontro dos discípulos, que já estava para mais da metade do mar para frente. E Jesus foi caminhando sobre as águas. E quando eles viram que vinha na direção deles um vulto que caminhava por cima das águas, eles se aterrorizaram, eles se assustaram e começaram a gritar com medo. E Jesus, percebendo o terror dos apóstolos, o terror dos seus discípulos, Jesus disse: coragem, sou eu, Jesus. E naquele momento, Pedro, observando aquela figura, Pedro teve uma iniciativa de dizer a ele: se tu és o mestre, me chama, para que eu também caminhe sobre as águas e para que eu te encontre. Então Jesus disse a Pedro: venha, Pedro, venha se encontrar comigo. E Pedro se encheu de coragem, desceu do barco e foi caminhando sobre as águas encontrar Jesus. Mas no meio do caminho, Pedro começa a sentir o efeito do vento, que estava forte, que estava agressivo. Ele começa a sentir aquele vento bater no seu ouvido.
Ele começa a sentir as ondas se levantando, e quando ele começa a sentir aquele movimento da natureza, ele começa a sentir medo. E quando Pedro sente medo, Pedro começa a se afundar. E ao começar a entrar naquele estado de profundo desespero, pois estava se afundando, Pedro grita e pede socorro a Jesus. E Jesus lhe estende a mão e lhe diz: ó homem de pequena fé, por que duvidastes? E nós vamos observar que nós não somos diferentes de Pedro. Enquanto a maré está calma, enquanto a maré está tranquila, como nós gostamos de dizer, enquanto o barco da vida está navegando em águas tranquilas, nós estamos felizes, estamos bem, estamos cheios de coragem, até pedindo para Jesus nos chamar para caminhar sobre as águas. Mas quando o mar da vida começa a se rebelar, muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós sentimos uma insegurança a ponto de nos afundar. E nós estamos vivendo o mês de setembro, o setembro amarelo. Amarelo porque nos chama a atenção, assim como o farol. Nos chama a atenção para nós pararmos, respirarmos e refletirmos sobre a importância da existência e da reencarnação e da vida de cada ser humano. Nós temos números muito preocupantes, muito mais preocupantes do que os números da Covid, do que os números dessa pandemia que paralisou o nosso planeta. Nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma morte a cada 40 segundos no mundo em decorrência do suicídio. Uma morte a cada 45 minutos no Brasil. Cerca de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida durante um ano no nosso planeta. 2.200 pessoas por dia tiram a própria vida no mundo. No Brasil se fala em 32 mortes, mas sabemos que, infelizmente, esse número é muito maior. E para cada uma dessas mortes, por meio do suicídio, a Organização Mundial de Saúde diz que existem outras 20 tentativas. E nós ouvimos da própria Organização Mundial de Saúde que 90% dessas mortes cometidas pelo suicídio, elas podem ser evitadas. Então, nós vamos percebendo o quão importante é nós analisarmos o nosso semelhante sem julgamento. Porque muitas vezes é muito fácil para nós indicarmos para o outro soluções prontas, darmos para o outro conselhos, mas nós precisamos ir além, respeitando a dor, respeitando a sensibilidade, a vulnerabilidade do outro, compreendendo, como nos diz a espiritualidade, que naquele corpo habita um espírito com muitas e muitas vivências e experiências acumuladas. Devemos prestar atenção nos nossos jovens, que a cada dia mais aumenta o número de jovens se automutilando, de jovens em profundo estado depressivo, crianças também. E por que isso ocorre? Porque o corpo pode ser de uma criança, mas o espírito traz uma bagagem, o espírito já viveu muitas vidas, por isso nós devemos ter essa sensibilidade, porque a Organização Mundial de Saúde vai nos dizer que boa parte dos suicídios se dão em razão dos transtornos mentais, dentre eles a depressão e o uso abusivo de substâncias químicas. Então, nós vamos percebendo que nós temos que observar, olhar, querer saber o que o meu filho está sentindo, por que ele se tranca tanto no quarto, por que a vida dele se resume a um videogame, por que a vida dele se resume a um aparelho celular,
Por que que ele não está querendo ter contato humano, contato com o outro, tocar no outro, vivenciar com o outro? Nós precisamos entender o que acomete aos nossos queridos companheiros que conosco convive e observar a cada um de nós também. Observar o que nós sentimos. A Organização Mundial de Saúde vai nos dizer que a depressão envolve fatores neuroquímicos, porque tem a ver com um transtorno, com uma defasagem dos nossos neurotransmissores, dos nossos neuroquímicos que entram em defasagem, que são reguladores, são autorreguladores. E quando eles entram em defasagem, nós entramos num processo depressivo. Mas a medicina tradicional, ela vai nos explicar os efeitos, mas ela não pode nos explicar a causa ainda, porque a depressão é uma doença do espírito. A depressão não pode ser vista no exame de imagem, ela não pode ser vista numa ressonância magnética, ela não pode ser vista numa tomografia, ela não pode ser medida, ela não pode ser quantificada num exame de sangue ou de urina, seja o exame que for. Por isso que a medicina vai nos dizer que trata-se de um transtorno. E a Associação Médico-Espírita, além de reconhecer, além de abordar as questões da medicina tradicional, ela vai nos falar das questões espirituais que envolvem a depressão, pedindo para nós termos caridade, termos humildade e sensibilidade para tratar desta questão, pedindo para nós observarmos que nós não caminhamos sozinhos, observar o que passa pelo nosso pensamento, se aquilo faz sentido, ou se existe uma outra inteligência agindo em nós. Tomarmos cuidado com os pensamentos negativos, tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós deixamos virar em nós uma auto-obsessão. Porque, como disse Jesus, orai e vigiai. Porque se bastasse orar, Jesus teria dito: meus filhos, meus queridos irmãos, basta vocês orarem. Mas Jesus nos disse: ora e vigia os teus pensamentos, pois só orar não basta. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. É muito interessante, é muito importante nós observarmos que a AME, a Associação Médico Espírita, vai nos dizer que para curarmos da depressão é preciso nos conhecer. É preciso saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. É preciso conhecer o nosso temperamento. Qual é o nosso temperamento que nos guia? E nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec perguntando aos espíritos qual era o meio mais prático do homem se melhorar nesta vida e do homem resistir à atração do mal. Kardec também não perdia tempo. Todas as perguntas que ele podia fazer para os espíritos eram perguntas extremamente complexas. Ele só queria saber como nós poderíamos resistir à atração do mal e como nós poderíamos nos melhorar. E os espíritos responderam a Kardec: conheça-te a ti mesmo. Assim como disse um sábio da antiguidade, os espíritos nos dizia que nós precisamos nos conhecer. Mas para nos conhecer, para fazer esse mergulho dentro de nós, precisamos afastar a vaidade, precisamos afastar o orgulho, precisamos afastar o egoísmo, ficarmos nu diante de nós mesmos, nu espiritualmente, moralmente, para nos enxergar. Harriet Tubman, ela foi uma afro-americana que teve uma importância muito grande na história dos Estados Unidos, porque ela simplesmente ajudou mais de 1.000 escravos a se libertarem do jugo e da escravidão.
Mas ela deixou uma frase muitíssimo interessante para nós. Ela disse assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E isso nos leva a uma profunda reflexão, porque nos convida a descobrir o que nos escraviza, ou o que escraviza o nosso filho, o que escraviza o nosso semelhante, o que escraviza o nosso próximo. Porque para nós conseguirmos nos livrar desse jugo, dessa escravidão, nós precisamos conhecer o que exatamente nos escraviza. Aonde nós estamos paralisados? É pelo medo, é pela insegurança, porque a vida nos pede coragem. Existe uma frase muito conhecida que diz que quando alguém pensa em suicídio, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Essa frase é de Carmen Duffy, que nos diz que não é a vida, mas é a dor que a pessoa quer matar. Por isso que nós precisamos falar sobre aquilo que dói em nós, sobre aquilo que nos machuca. Por isso que nós precisamos, como cristãos, ouvir o que o outro tem a dizer sobre aquilo que lhe dói, sobre aquilo que lhe machuca. É muito interessante nós observarmos a AME, Associação Médico Espírita, nos chamando a atenção, para nós prestarmos atenção sobre aquilo que nós estamos sentindo, sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos fazendo, porque tudo isso define a nossa personalidade. Prestarmos atenção nos complexos de culpa, que às vezes podem ocorrer de forma inconsciente. Nós precisamos trabalhar o auto-perdão, se perdoar. E se perdoar é compreender que nós estamos assumindo um compromisso com o nosso Criador, de que nós vamos fazer melhor, e que nós iremos fazer diferente, e que nós iremos fazer certo aquilo que nós fizemos errado. E que nós iremos compensar o nosso erro por meio do amor e por meio do perdão. Então, nos chama muito a atenção o quão importante é nós fazermos esse movimento para dentro de nós, buscando nos conhecer, buscando nos entender e buscando entender o outro, conhecer o outro, saber quais são as suas fragilidades. O suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Muitas vezes, é um autor desconhecido que nos diz isso, e o CVV, Centro de Vida, nos fala muito sobre isso, porque é acreditar que vai dar uma solução permanente para um problema que é temporário, porque a vida nos pede coragem o tempo todo. A Organização Mundial de Saúde vai nos dizer que o ter saúde é um bem-estar biológico, é um bem-estar psicológico e é um bem-estar social. E hoje ela já reconhece que é um bem-estar espiritual também. Existem milhares de estudos científicos mostrando a importância da espiritualidade em nossa existência. Esse vazio existencial que a gente sente, esse vazio muitas vezes no meio de milhões de pessoas, é um espírito que vibra, que é uma usina de energia, complexo, com milhares de sentimentos. É um espírito com sede de entender, de compreender o que somos, por que estamos aqui, por que essa família, por que essas pessoas, por que esse aprendizado. O nosso espírito tem sede de conhecer, de entender, e essa sede se dá pela saudade que nós temos do nosso Criador, pela vontade que nós temos de estar cada vez mais e mais próximos do nosso Criador. Nós só precisamos
compreender isso e ter a sabedoria e a paciência de buscar nos encontrar com o nosso Criador, estarmos próximos dele. Por isso que a Organização Mundial de Saúde vai nos dizer, não basta eu estar com o meu biológico totalmente funcionando, tudo bem, se psicologicamente eu não estou bem, então eu não tenho saúde. Não adianta eu estar com o meu corpo biológico e o meu psicológico bem, se as minhas relações sociais são relações insalubres, se as minhas relações sociais são tóxicas, se elas me desequilibram. As relações sociais precisam estar fortalecidas, precisam nos trazer equilíbrio. Precisamos saber conviver com o outro. Precisamos ter inteligência emocional dentro das nossas relações. E não adianta nós estarmos bem em tudo isso se o nosso espírito sente um vazio, se ele quer mais proximidade do Criador, se ele quer estar cada vez mais próximo de sua essência, de sua centelha. Então, nós vamos ver que esse equilíbrio é necessário. Por isso que Emmanuel vai nos dizer que o nosso sucesso e que o nosso fracasso depende exclusivamente da nossa persistência, da nossa fé, com que nós nos colocamos mentalmente diante dos nossos objetivos, que todos nós precisamos ter metas, precisamos ter objetivos de vida. São os objetivos que nos mantêm fortes e saudáveis. A filosofia, por meio de Aristóteles, vai nos dizer que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras qualidades. Olha o quão interessante é isso. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela vai garantir todas as outras. E se nós formos pensar profundamente sobre isso, nós vamos dar razão a Aristóteles, porque é preciso ter muita coragem para perdoar. É preciso ter muita coragem para amar incondicionalmente, sem condições, sem que para nós amarmos o outro precisa ser nosso filho, o outro precisa ser bonitinho, o outro precisa ser bonzinho, o outro precisa nos amar. É preciso muita coragem para nós fazermos o bem sem ver a quem. É preciso muita coragem para dividir as coisas, para não sermos egoístas. É preciso muita coragem para nós mostrarmos aquilo que nós temos de melhor para o outro, com muito orgulho, com muita vaidade, para nós nos colocarmos de maneira humilde diante das pessoas. É preciso muita coragem. E a vida nos pede essa coragem. Chico nos diz que muitas vezes nós nos sentimos ofendidos e magoados por qualquer coisa. A mais leve contrariedade, nós nos sentimos humilhados. E aí Chico fala, meus irmãos, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós existe um passado que ainda fala mais alto. E nós não podemos ser tão suscetíveis assim. E Kardec vem nos lembrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos dizer coragem, amigos. Porque Jesus Cristo, que é o nosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de nós. E ele não tinha débitos. Ele não tinha resgate. Ele não tinha um passado de dívidas próximo a ele. Então, nós vamos observar ali o quão profundo é esse pensamento, o quanto a vida nos pede essa coragem. Machado de Assis tem uma história muito interessante, porque Machado de Assis era um mulato, no momento da nossa existência planetária, em que ser mulato não era fácil. Além disso, vivia uma situação de pobreza muito difícil. Uma mãe lavadeira que fazia quitutes para ele vender na escola. Só que Machado de Assis era gago.
E além de gago, ele tinha uma timidez patológica, que o impedia de ter um convívio com o outro, o tornava uma pessoa mais reclusa. E como se tudo isso não bastasse, Machado de Assis veio com a prova da epilepsia. E nós observamos que, mesmo diante de tantas fragilidades, de tantas provas, de tantos desafios, ele ainda conseguiu superar cada um deles e se tornar Machado de Assis. Se tornar imortal, não só como espírito, porque já era, mas por meio de sua obra, trazendo para nós uma riqueza muito grande. Mas teve muitos desafios. Ele não era um homem perfeito, não, longe disso. Ele tinha os seus defeitos, tinha os seus débitos, tinha os seus resgates, tinha o seu aprendizado, assim como cada um de nós. Por isso que os Espíritos vão nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos suavizar, mas que também podemos aumentar e muito as amarguras que nós temos que passar. Nós podemos aumentar as nossas provas, mas também podemos suavizá-las. Podemos transformar essas provas numa passagem muito mais tranquila, dependendo do modo como nós encaramos a vida na Terra. Se nós compreendermos que somos espíritos imortais, que a morte não existe, que nós não podemos acabar com o que somos, porque somos centelha divina, nós somos a vontade do próprio Criador, cada um de nós, em algum momento, fomos desejados e criados pelo nosso Criador. Por isso que Chico nos dizia que a verdadeira coragem não é de enfrentar um leão, não é de enfrentar uma cobra, mas é de enfrentar os nossos próprios impulsos. Combater os nossos impulsos, combater os nossos pensamentos negativos. Por isso que nós vamos observar quanto muitas vezes a gente percebe que a verdadeira coragem é vencer a nós mesmos e não vencer o outro. Porque vencer o outro é fácil. Basta o outro nos provocar. A gente dá um jeito de vencer ele. Agora, vencer a nós mesmos, esse é o grande desafio. Por isso que a espiritualidade nos diz, o mundo exige que você supere o outro. A espiritualidade te convida a superar a si mesmo. A espiritualidade nos convida a nos superarmos. Chico nos conta que uma certa vez ele estava na tua casa, descansando, se preparando para uma reunião, quando chegou na sua porta uma senhora desesperada, gritando, nervosa, extremamente agitada. E aí Chico estava distante, estava longe, não podia ouvir aquela mulher gritando, mas as pessoas que estavam trabalhando ali com Chico ouviam os gritos dela. E aí ela dizia que ela queria entrar, que ela queria dizer para o Chico que aquela carta não era do marido dela, que Chico era um enganador, que Chico era falso, que Chico mentia. E ela pegava a carta e mostrava para todo mundo que estava na fila, dizendo que aquele dia ela ia desmascarar o Chico Xavier. E Chico, distante, fez aquele olhar para cima, como ele sempre fazia, de que estivesse vendo, ouvindo alguém. E ele chama Eurípides e diz, Eurípides, vá em nossa casa, em nosso portão, porque tem uma senhora que quer falar comigo. E ao chegar lá, Eurípides deparou com essa mulher aos gritos. E ele disse a ela, se acalme, não posso levar você à presença do Chico dessa forma. Mas Chico fez com que essa mulher entrasse. E quando ela entrou, ela já foi gritando com Chico e dizendo, essa carta não é do meu marido, você é um embusteiro. E Chico disse a ela, minha irmã, eu lhe cobrei alguma coisa? Ela disse, não, você não me cobrou nada por essa psicografia, mas isso não é do meu marido não pensava dessa forma. E aí o Chico olhou para ela e disse, minha irmã, o teu marido está aqui novamente. E ele manda lhe dizer
que você volte a São Paulo e ao chegar na tua casa, entre no teu quarto e em cima do teu criado mudo, pegue aquele veneno que está lá, que você guardou para tirar a tua própria vida e que você o lance para fora, jogue-o fora, porque se você sair da vida dessa maneira, você não irá encontrar com ele. E naquele momento ela cai de joelhos ao pé do Chico, como quem quisesse lhe beijar os pés. E Chico se afasta e a abraça e a consola. E ela chora compulsivamente, porque ali naquele momento ela compreendeu uma verdade espiritual, que nós não morremos. E ali ela entendeu a continuidade da vida e a necessidade que nós temos de ter coragem diante de nossas existências. E é muito interessante porque Chico vai nos dizer: quem tem coragem de fazer o bem tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão, assim como Chico teve naquele momento. Muitas vezes nós nos doamos, nós nos dedicamos, fazemos o bem, então nós devemos ter a consciência e a coragem para lidar com a ingratidão do outro, sem que isso seja motivo para nós entrarmos no processo de tristeza, de desânimo e muitas vezes até de insatisfação com a vida, pelo não reconhecimento do outro. Devemos fazer a nossa parte, fazer aquilo que nós nos comprometemos com a espiritualidade maior, porque todo o bem que nós fazemos é entre nós e Deus. Nós vamos observar Beethoven, que no momento de sua existência, muito delicado, quando ele já era famoso, quando ele já era Beethoven, ele descobre que estava ficando surdo. Justamente Beethoven, surdo, a parte do seu corpo que mais deveria ser perfeita pelo grande músico, pelo grande compositor, pelo grande regente que ele era, ele começa a não ouvir mais. E as pessoas falavam com ele, ele não ouvia. E as pessoas diziam: Beethoven é um arrogante, Beethoven é um metido, ele nos ignora. Mas Beethoven não estava ouvindo mais. E aquilo vai o desesperando, porque ele não podia dizer para as pessoas: eu não escuto. Porque todo mundo do planeta poderia não escutar, mas Beethoven tinha que ouvir bem. Ele era Beethoven. E naquele momento ele começa a se desesperar, tenta vários tratamentos, gasta quase todo o dinheiro que tem e nada resolve o seu problema. E Beethoven diz que num determinado momento, tamanho foi o seu desespero, tamanha era a sua dor, tamanha era a sua complexidade diante daquela prova, que ele pensou em desistir da vida. Ele cogitou a hipótese de desistir da vida, mas todos nós temos aquele mentor, aquele amigo que nos ama incondicionalmente e que o nosso Criador permitiu que ele estivesse conosco desde o momento da nossa reencarnação até o momento em que nós voltamos para o lar espiritual. Deus permitiu esse amigo ao nosso lado. E esse amigo dizia a Beethoven: não desista, você não pode desistir. Mas nós também, se permitirmos, se aceitarmos, existem aquelas vozes também nos trazendo ideias negativas, ideias não tão boas assim. Mas Beethoven preferiu ouvir essas ideias positivas que lhe dizia para não desistir. E aí ele fez aquela grande, célebre frase em que ele disse: eu irei agarrar o meu destino pela garganta. E foi justamente nesse momento de tua vida que ele escreveu a tua maior obra, a Nona de Beethoven, para nossa alegria também. Essa obra imortal, assim como Beethoven na condição de espírito, mas que imortalizou por meio de sua obra. Chico nos diz que tudo que é nosso encontrará um jeito de chegar até nós. Nós precisamos ter essa paciência, porque todas as preocupações que nós temos que lembrar
Quantas dificuldades nós já superamos, quantas coisas nós já passamos, foram inúmeras, e nós já nos livramos de todas elas, com o auxílio invisível de Deus, com a presença invisível de Deus, nós já superamos todos os desafios, e não serão esses que nós não iremos superar. E nós devemos passar isso aos nossos filhos, aqueles que convivem conosco, aquele irmão que nós percebemos que está ali em profundo sofrimento e que não consegue enxergar a presença invisível do nosso Criador. Joana de Ângeles tem um pensamento muito profundo, porque ela vai dizer: ninguém tem o destino do sofrimento. Nenhuma reencarnação, ela vem com o destino da dor e do sofrimento. Toda reencarnação, ela existe para o resgate, para a libertação, para a evolução e para a felicidade por meio do perdão e do amor. Tudo que dá errado durante a nossa reencarnação é resultado do nosso livre arbítrio, das nossas escolhas. Nenhum de nós reencarnamos para ser um viciado. Nenhum de nós reencarnamos para tirar a vida de um semelhante. Nenhum de nós reencarnamos no nosso programa para sermos corruptos. São escolhas. Todos nós reencarnamos para dar certo, por meio do amor e por meio do perdão. Einstein dizia que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. O problema não é a questão em si, mas sim como nós lidamos com esse problema. Por isso que a medicina vai nos dizer que é difícil compreender essa depressão, porque muitas vezes o outro passa pelas mesmas situações, pelas mesmas perdas e não vai vivenciar. Mas nós podemos passar por aquelas perdas, por aquelas frustrações e vivenciar. Então a grande questão é como nós lidamos. Porque o problema ele existe para todos nós, porque vivenciamos num mundo de provas, num mundo de expiação. E para nós fecharmos esse diálogo, essa reflexão da noite de hoje, nós vamos lembrar de Luiz Gama, um homem que nasceu de mãe escrava liberta e pai branco, um pai que era viciado em jogos e que quando ele tinha 10 anos de idade, o pai o vendeu para se tornar escravo em São Paulo, vendeu o próprio filho para pagar as dívidas de jogo. Luiz Gama poderia ter se revoltado, poderia ter aceitado o destino da escravidão, mas não. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e já em São Paulo começou a sentir desejo para se envolver na área do direito. Queria se tornar um jurista, mas por ser negro não podia frequentar a Universidade do Largo de São Francisco, mas não podia ser impedido de assistir aulas como ouvinte. Se tornou um dos melhores juristas que São Paulo viu. Só depois de 133 anos, a Ordem dos Advogados lhe concedeu a OAB, mas ele não precisava de títulos, ele nunca precisou de títulos para libertar milhares de escravos. Mas ele não ajudou só escravos, ele ajudava o europeu branco, ele ajudava o europeu pobre, que era explorado pelo brasileiro, lutando por muitas e muitas causas e ajudando essas pessoas, sendo reconhecido por todos aqueles de sua época que o conheceram e que conviveram com ele. Ele nunca aceitou o destino da escravidão e não só se tornou aquilo que ele quis ser, mas usou isso para a prática do bem. Por isso que Paulo nos dizia: não abandoneis vossa coragem, porque ela merece grande recompensa na espiritualidade. O fardo é proporcional às nossas forças, assim como a recompensa é proporcional à nossa coragem e à nossa resignação. Só que para ter algo que nós nunca tivemos, nós precisamos fazer movimentos que nunca fizemos antes, como nos diz Chico, a coragem de mudarmos, a coragem de olharmos para o outro
com carinho, com caridade, sem julgamento, sem apontamento, mas de observar aquele irmão, aquele semelhante e buscar, na medida daquilo que nós temos em nós de melhor, contribuir e ajudar esse irmão. Como nos diz Cora, a estrada é sua e é somente sua. Os outros podem até andar ao seu lado, mas ninguém pode caminhar por você. E nós devemos caminhar ao lado do outro, fazendo a nossa parte, assim como o outro caminha ao nosso lado e nós precisamos dele. Que nós possamos ter a coragem da mulher hemorrágica, que depois de 14 anos se arrastando pela vida, teve coragem de se arrastar até Jesus. Ela não queria ser vista por ele. Ela não queria sequer ser tocada por Jesus. Ela só queria tocar em suas vestes. Que nós possamos ter essa coragem e essa fé. Assim como Zaqueu, que nós possamos ter a coragem de subir o mais alto que nós pudermos, para permitir que Jesus possa vivenciar em nossa casa espiritual. Que nós não possamos esquecer o que nos diz Dr. Bezerra, que toda prece sincera, ela é ouvida por Deus, que pode demorar a resposta de chegar até nós, mas esse tempo de demora, esse tempo de espera, é o tempo em que a nossa paciência, em que a oportunidade de desenvolver a nossa força interior, que é o momento em que nós estamos desenvolvendo a nossa alegria diante das diversidades e a nossa coragem. Que nós possamos lembrar do que nos disse Jesus. No mundo passais por aflição, tende coragem, eu venci o mundo. E nós, se não estivermos conseguindo, ou se nós sabemos que o nosso vizinho, que o nosso irmão, que o nosso filho não está conseguindo sozinho esperar a resposta de Deus, suportar esse momento de espera, nós temos os médicos, verdadeiros missionários na terra, que nós possamos buscar ajuda, que nós possamos ter humildade e levar aquele irmão também que nós sabemos que necessita. Para os momentos de angústia, nós podemos contar com essas ONGs maravilhosas, como o CVV, desde 1962, mais de 120 postos de atendimento, 4.000 voluntários nos aguardando, 3 milhões de atendimentos por ano. Nós temos inúmeros caminhos e lugares para ir buscar ajuda e levar aquele que necessita, e que nós possamos refletir no nosso Mestre. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima oportunidade. Dani, é com você. Dani, seu microfone. Estou aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras. Extra foi realmente um bálsamo para o coração de todos, tenho certeza. Que possamos nos ver em breve, se assim Deus seja. quiser, nos ver pessoalmente, não é mesmo? Isso mesmo. Gratidão a todos, viu? Muita saudade de todos vocês. Obrigada, Lu. Então, para todos que estão acompanhando, eu vou pedir mais uma vez para que possamos direcionar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a nosso Pai Todo-Poderoso. Agradecendo imensamente por essas palavras que ouvimos esta noite e que elas possam se transformar em ação. Que possamos buscar essa melhora, esse aprimoramento a cada atitude, em cada comportamento. Pedimos sempre o auxílio de nossos irmãos, nossos companheiros, que estão conosco, auxiliando e amparando. E assim, pedimos ao Mestre, a todos aqueles que estão no trabalho nessa seara, encarnados e desencarnados, com o mesmo pensamento, que possamos direcionar a todos aqueles que estão passando por adversidades, que estão sofrendo
dificuldade, mas que não percam jamais a fé no nosso Pai Todo-Poderoso, que por todos olha, todos protege e que a todos ampara. Que possamos preencher os corações dessas pessoas com essa luz que nos atinge agora, que possam receber esse passe que é tão renovador, para que possamos passar esse nosso final de semana com as nossas atividades e que possamos, em breve, recomeçar mais uma semana de atividade árdua com essa paz e essa tranquilidade que o Mestre nos proporciona. E assim seja sempre, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Lu, um beijão para você, um ótimo final de semana e até a próxima. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.